Graças e paz a todos do canal Escriptologia. Esse vídeo é uma série que estou gravando a respeito dos fundamentos da sã doutrina. Hoje nós vamos abordar a respeito do batismo. Porque nós vemos as apresentações bíblicas e vemos o comportamento da igreja estabelecida distinta destes termos apresentados na Bíblia Sagrada. Sabemos que com o advento da chamada Reforma Protestante, por insatisfação de alguns monges e padres injustiçados e insatisfeitos com a injustiça que escancarada se alastrava na idade medieval, faz com que esse aparecimento e esse fortalecimento com apoio político enfraqueça o poder imperialista da igreja estatal, ou do Sacro Império Romano. Bem, neste momento havia outras coisas acontecendo fora das lentes, se assim podemos chamar, ou da percepção da pena, como a imprensa era propagada naquele tempo, muito rudimentar, porque ainda não havia sido inventada a imprensa. Bem, mas nós observamos que alguns pontos muito importantes, eu diria fundamentais para a restauração da igreja, não foram sequer abordadas pelos reformistas. Exemplo que Calvino e Martinho Lutero e Zwinglio permaneceram conservando muitos dos dogmas instituído e estabelecido dentro do catolicismo. Exemplo deles é o batismo infantil, que eu quero dizer para os irmãos hoje, depois de muito empenho e estudo a respeito do assunto para poder produzir em poucas palavras um conteúdo que trouxesse a edificação para a vida dos amados, eu observo na leitura histórica que estes fatores não eram importantes ao ponto de ser abordado. Pelo contrário, eles eram tão inquestionáveis dentro da concepção dos reformistas que foram transferidos para este novo estágio da instituição igreja, porque igreja, na verdade, expostas na Bíblia Sagrada, nunca foi uma denominação. Para os irmãos terem uma ideia de toda essa situação da qual eu estou falando, de quantas coisas foram conservadas, e esse assunto referente ao batismo foram mantidos os batismos
por aspersão e infantil, que também foi estas questões motivo de os reformadores nos lugares predominantes instituírem pequenas inquisições, como a Inquisição, né, estabelecida pelo catolicismo romano. Questões como o batismo, como a doutrina da Trindade, né, a autoridade inquestionável da liderança, a hierarquia estabelecida dentro do clero ou do sacerdócio. Essa questão do batismo, até hoje, né, mais de 500 anos depois da chamada Reforma, ainda é um tema pouco esclarecido, mais observado pela tradição do que pelo examinar profundamente as Sagradas Escrituras. Nós vemos que até hoje usamos um texto para batismo que sequer é um termo legítimo na afirmação do evangelista Mateus, porque não consta nos originais. Batizamos também de uma forma equivocada adolescentes, enquanto que o batismo é uma manifestação de declaração de fé. E como nós sabemos que essa responsabilidade, né, por nossas próprias atitudes só nos é conferida na emancipação ou na maioridade. Nós observamos os exemplos bíblicos e você não vê nenhuma apresentação de João, que foi o profeta que nos apresentou, né, a doutrina e o ensinamento do batismo, batizando infantos. E isso passou despercebido pela chamada Reforma. Posteriormente, essa reforma se multiplicou a tal ponto, ou se dividiu, seria a melhor palavra usada, de tal forma e maneira que nós temos hoje mais de 30.000 denominações, enquanto a Bíblia me apresenta uma única igreja. Se há um único cabeça, só pode haver um único corpo. Não vejo por aí nenhuma situação que haja dois corpos ou vários corpos para uma só cabeça. Muito bem. Os reformadores não se voltaram para essas questões de cunho espiritual, mas de cunho moral dentro da igreja. Eu estou dizendo aqui igreja institucionalizada. Hoje nós levamos ao batismo pessoas que confessam a sua fé
em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas lhes apresentamos uma imersão em nome de uma trindade, enquanto que os textos bíblicos nos apresentam o batismo apenas em nome de Jesus. Apenas em nome de Jesus. Todos os exemplos de batismo, de descida às águas, vieram pelos apóstolos em nome de Jesus. E há um porquê disso. Porque se nós, como o batismo representa a morte do velho homem e o ressurgimento das águas do novo homem, nós ressurgimos em nome daquele que nos abriu a porta e pelo qual o véu se rompeu do alto a baixo, nos dando livre acesso à presença de Deus. Então, o batismo, dentro do protestantismo, é um batismo que pouco difere do realizado dentro do catolicismo, porque nós temos algumas dessas primeiras instituições que até hoje observa um batismo com aspersão e o batismo infantil, coisa da qual a Bíblia em nada menciona ou valida tais práticas. Então, amado e amada, o batismo é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se com Ele morremos na representação do batismo, com Ele seremos ressuscitados na sua vinda. Eu agradeço a atenção de todos e, como faço sempre, estão convidados a se voltarem para as páginas bíblicas para redefinir aquilo que chamamos de fé, porque também fé só existe uma. É uma só fé, um só Deus, um só Senhor e uma só igreja, em um só propósito: povoar as mansões celestiais. Obrigado, Deus te abençoe.